Olá, esse é o nosso primeiro vídeo que trata das repercussões ou das consequências, da Covid-19 nas relações jurídicas. Obviamente que nós vamos tratar aqui dos temas que têm uma relação direta com a nossa atuação profissional, que é onde nós temos a nossa expertise, onde a gente podemos realmente contribuir trazendo informações e conhecimento para vocês. Tá? Nesse primeiro vídeo, então, nós vamos falar dessas normas gerais, que a lei civil ela traz para solucionar questões que tenham esse efeito, como da pandemia, esse efeito excepcional. Eu queria só deixar claro para vocês que nós não vamos tratar aqui, por exemplo, de algumas medidas provisórias que tratam dos assuntos específicos. Primeiro porque nesse primeiro vídeo a gente vai falar de normas gerais, tá? Então não seria o caso mesmo. Segundo, porque por se tratar de medidas provisórias e elas ainda não foram referendadas pelo Poder Legislativo, então elas estão passíveis de alterações. É meio complicado a gente falar aqui nesse vídeo de algumas normas que elas não estão ainda definidas por completa, Então, como existe essa possibilidade de alteração, é melhor a gente não comentá-las por enquanto. Para não induzi-los de forma incorreta, vai ver um vídeo depois e ele vem com uma informação que não está atualizada, não está adequada. Apesar que no YouTube você deve estar sempre acompanhando e ver a data do vídeo, porque isso pode, no tempo, haver uma alteração mesmo, tá? Mas existe aí, por exemplo, a lei, chamada Lei da Pandemia, que ela trata de algumas questões especificamente sobre a pandemia. Por se tratar de uma lei que, apesar de ter sofrido alguns vetos, ela foi efetivamente sancionada, tá? Ou seja, ela é vigente, e nos vídeos que se vierem, quando for o momento, a gente faz aí um comentário. Bom, o nosso sistema jurídico ele tem uma forma própria para lidar com essas situações excepcionais. São regras gerais que prevêem a ocorrência de situações excepcionais e extremas e que podem afetar essas relações jurídicas. Essas normas gerais, elas vão ter duas consequências básicas. Uma é a alteração ou a revisão daquela relação jurídica e a outra é o rompimento ou a resolução, rescisão, extinção daquela relação que existia antes. Importante, como se trata de uma relação excepcional e de grande extensão, é de bom tom que você sempre tente resolver isso amigavelmente antes de buscar o Poder Judiciário. Na verdade, você deve sempre tentar o amigável antes de Poder Judiciário, independente de se tratar da pandemia. Mas, obviamente, por nós estarmos falando de uma pandemia, uma coisa de âmbito mundial, planetária, e que atingiu muitas pessoas e tudo mais, eu acho que é mais interessante ainda que as pessoas tentem resolver isso de forma amigável, de forma tranquila. Agora, obviamente, se não for possível, aí sim vocês vão buscar o Poder Judiciário. De qualquer forma, eu sempre recomendo, seja no amigável ou seja indo para o Judiciário, você tenha um profissional te dando auxílio. Por quê? Porque em algumas situações, na maioria delas, você não tendo conhecimento jurídico, você pode efetivamente fazer um acordo ou alguma coisa que você não cumpriu todas as formalidades legais e por isso aquele contrato, aquele acordo não estaria válido. Ou você não atentou para algumas situações. A gente até fala de algumas delas, vamos falar de algumas delas no transcorrer dos vídeos aqui. Então é de bom tom que você tenha um profissional especializado na área, ou na área civil, na área de direito de família, na área de imóveis, que são as áreas que a gente atua aqui, que é o que a gente vai tratar aqui nesses vídeos, para te auxiliar nessas questões. Vou explicar para vocês uma situação que eu acho que é muito importante. Nós vamos ter aqui, para vocês entenderem de uma forma simples, dois tipos de relações jurídicas, as instantâneas e as que se dão no tempo. Instantânea, compra e venda, comprei, peguei e levei, paguei e levei, acabou. Ela se resolveu naquele ato ali, pronto. Aquela que se perpetua no tempo, ela se estende no tempo, uma relação de locação.
um contrato educacional, uma faculdade que você está pagando. Então aquela coisa que você vai pagando e vai fazendo, uma prestação de serviço, a locação que você vai pagando e utilizando. Bom, naquela primeira, por ser um ato instantâneo, é muito mais difícil da pandemia ter um efeito sobre ela. Já naquelas de relação de trato sucessivo, nessas que se estendem no tempo, elas já é mais comum, é mais fácil de acontecer. Tá? De qualquer forma, isso não quer dizer que aquela instantânea ela não possa ser afetada também pelos efeitos aí de uma pandemia. Só estou dizendo para vocês que é mais incomum, ou a outra é muito mais fácil de acontecer. A própria lei de locação ela tem um capítulo, uma região dela, que vai falar só sobre ações de revisão. Então, por quê? Por ser um contrato que se estende no tempo, ele naturalmente, se ele se estender muito no tempo, ele pode já acontecer uma defasagem. E só por isso, por essa situação, é uma lei que já traz dentro dela a possibilidade de você rever o contrato se ele estiver muito fora dos parâmetros normais. Imagine, então, numa situação de pandemia que isso pode acentuar essas situações. Tá? Bom, dito isto, vamos entrar agora para essas regras gerais que estão na legislação e que autorizam de uma forma ampla, mas sem entrar de forma específica, você fazer aquelas alterações ou revisões ou mesmo o rompimento e extinção da relação. Então nós temos o primeiro, acho que mais alegado aqui nessas situações, é o caso fortuito e a força maior. Sem entrar no mérito do conceito, porque não é aqui o objetivo, é só para vocês, para ter uma ideia geral. O que é o caso fortuito e a força maior? É um evento externo que você não consegue repeli-lo e que ele afeta a relação jurídica. Está aí, é a pandemia. Né? É bem simples, os juízes todos têm bem claro que a pandemia é sim um evento que tem esse perfil de caso fortuito, de força maior. A grande questão é que a pandemia ela tem que ser aplicada, ela tem que ter efeitos, na verdade, nessa relação jurídica de forma objetiva. Então ela não pode acontecer isso de forma reflexa. O exemplo que a gente tem mais comum é o de uma locação residencial. Não é porque a pessoa perdeu o emprego por conta da pandemia que ela não precisaria pagar a locação. Salvo, obviamente, por exemplo, se ele tiver uma cláusula contratual que fala lá que, olha, ele tem uma locação naquela região porque ele trabalha em tal lugar. Eu me mudei para cá e tenho essa locação para trabalhar. E aí, mas aí independe da pandemia, se ele fosse mandado embora, ele já teria o direito de não pagar as multas contratuais. E nos casos que a gente vai falar mais ali na frente, no vídeo que vai falar sobre direito imobiliário, questões de locação, por exemplo, também a pessoa que loca um imóvel para restaurante. O objetivo do contrato é um restaurante e o restaurante está proibido de abrir. Parece que foi afetado o objeto do contrato. Então, nesses casos, aí a pandemia ela exerceu efetivamente uma força maior sobre o contrato e atingiu objetivamente ele. Então, não é só, houve uma pandemia, não. Você está comprovando que aquela pandemia ela teve um efeito no contrato. Da mesma forma, você tem a outra teoria, a teoria da exceção do contrato não cumprido. O que é a exceção do contrato não cumprido? Quando você faz um contrato, ambas as partes vão ter direitos e deveres. O direito de receber a coisa e o direito de receber o dinheiro, o dever de pagar e o dever de entregar a coisa. Bom, se um dos dois não cumprir esses direitos, o outro não é obrigado a cumprir o dever dele. Então, se um não pagar, eu não sou obrigado a entregar. Se a pessoa não entregar, eu não sou obrigado a pagar. É mais ou menos essa ideia. Nós temos ainda a teoria da imprevisão e onerosidade excessiva, que permite a revisão e a extinção dessas relações jurídicas. Então, se um evento imprevisível, a pandemia, ela atinge de forma desequilibra aquela relação de forma que ela fica onerosa, muito excessivamente onerosa para uma das partes, você poderia então questionar isso para o juiz, explicar, claro, o profissional, o advogado vai saber elaborar isso, bater os requisitos legais, tudo certinho, tá? Aqui é só uma visão geral do tema, até porque o objeto aqui não é falar com pessoas que têm conhecimento técnico jurídico, mas sim para pessoas que são leigas no tema. Então eu uso temas mais fáceis de serem entendidos do que propriamente corretos da forma técnica, tá?
Essa é a ideia. Ainda falando sobre essa imprevisão e onerosidade excessiva, se o contrato é um contrato de relação de consumo, é importante a gente destacar que você não precisa do elemento da imprevisibilidade. Você só precisa do elemento da onerosidade. Na relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor entende que o consumidor é uma parte vulnerável. E por ser vulnerável, para reequilibrar essa condição, ele vai pegar e vai te dizer, vai falar o seguinte, os requisitos aqui são um pouco diferentes. Os requisitos são um pouco mais flexibilizados, de uma forma mais fácil para o consumidor. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala bastante sobre essa questão de relações de consumo. Se você tiver interesse, dá uma procurada no canal, que você tem bastante material bacana. Eu acho que você vai ajudar e você ter um conhecimento, um entendimento melhor sobre o tema. Ok, aplicamos uma dessas questões gerais. E aí, como é que funciona? Quais são as consequências, né? Foi para o âmbito judiciário. Você teve, a ação foi analisada com base em qualquer uma daquelas regras gerais ali. Em tese, a decisão vai vir no sentido de voltar ao status quo ante. O que é isso? Voltar à situação anterior do contrato, sempre observando se não houve a questão de enriquecimento sem causa. Então, por exemplo, você fez um contrato, esse contrato de academia, por exemplo, tá? E o contrato de academia está fechado. Você não é obrigado a manter um contrato e continuar pagando um contrato. Ah, mas você fez um contrato de 1 ano, tá? Mas ele não está te prestando. Força maior, extensão do contrato não cumprido, tudo aquilo que a gente falou, percebe? Tem aí uma relação que você pode alegar. Ok, mas então você não precisa pagar nada do contrato? Imagina que você usou 6 meses dele. Não, obviamente que você não pode voltar ao status quo 100%. Por quê? Porque você já usou uma parte de um serviço que você não tem como devolvê-lo também. Você já usou a academia, ou ela pelo menos esteve à sua disposição. Então, o que vai acontecer na prática é que você não vai precisar mais pagar os outros 6 meses, ou se você pagou, você vai ter direito a esse valor de volta, e aqueles 6 meses que você usou, você vai ter que ter, a outra parte vai ter direito a ter recebido porque você usou. Não haverá aplicação de multas, porque nenhuma das partes tem culpa do fato da pandemia. Né? É importante que tudo isso que a gente está falando aqui se aplica a situações relacionadas à pandemia. Então imagine uma pessoa que devia ou tinha uma situação jurídica que estava implementada há 6 meses antes da pandemia. Então não dá para ele trazer a alegação desse período todo em relação à pandemia. Vamos lembrar que a pandemia ela é um evento pontual, ela vem vindo do exterior para o Brasil é um dos últimos lugares que ela afeta, né? Obviamente que você pode ter uma situação que não chegou ainda, mas que, por exemplo, eu estou indo para a China, vou pegar um voo para a China, a pandemia não está aqui ainda, mas eu estava 1 mês da pandemia chegar aqui e eu tinha um voo para ir para a China, mas eu não vou para a China, eu fiz um contrato de turismo. Percebe? Então, assim, não dá para você ser obrigado a se expor à sua saúde nessa situação em que pese a pandemia não tivesse chegado aqui ainda. Mas perceba, ela afeta essa relação de contratual porque você ia até lá onde ela já existia, mesmo ela não tendo existido aqui. Tá? Então, assim, nós vamos falar na sequência, em outros vídeos nessa série, deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês, nós vamos falar sobre direito de família e sucessões. Lá a gente trata sobre pensão alimentícia, vamos falar sobre direito de guarda, direito de visita, o que pode ser alterado, como é que foi isso daí, tudo. E nós vamos falar um pouquinho de inventário também, interessante o tema. E num outro vídeo ainda, para não se estender muito, eu vou falar mais um vídeo, vou falar de mais um outro vídeo que a gente vai falar aqui, dos contratos. Nós vamos falar dos contratos em geral, nós vamos falar dos contratos de relação de consumo, vamos falar um pouquinho de direito imobiliário também, locação, uso capião e um pouquinho sobre leilão de imóveis também. Trazendo aí já de uma forma um pouco diferente esses 2 vídeos aqui que eu estou falando para vocês, diferente desse, que esse eu te falei para vocês de aspectos gerais. Esses aspectos gerais podem ser alegados inclusive em algumas dessas situações dos outros. Mas ali a gente vai falar também de aspectos mais específicos que podem ser alegados ali de forma bem clara, direta, e que servem exatamente para eles, tá? É isso, espero que esse vídeo tenha trazido para vocês bastante informação, conhecimento. Se vocês tiverem dúvidas adicionais sobre os temas, nós estamos à disposição e espero vocês aí nos próximos vídeos. Até mais, muito obrigado pela audiência de vocês. Até logo.